Hoje se fala muito em desconstruir alguma coisa para construir outra. Isto é uma verdade. O pensamento de cada uma de nós ele está tão formado de alguns preconceitos que realmente eu preciso desconstruir para construir algo novo, algo que realmente vai edificar, algo que realmente vai ser fundamentado na palavra do Senhor. E é sobre este tema que nós vamos falar hoje. Desconstruir alguns pensamentos para construir um casamento saudável, um relacionamento saudável. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a palavra de Deus. E quando refletimos a palavra de Deus, Ele nos concede a oportunidade de crescermos mais um pouco, se o teu coração estiver aberto para esta verdade. Então, abra o seu coração para que juntas possamos refletir sobre este tema, desconstruir os meus pensamentos para construir um casamento saudável. Se você é uma mulher solteira que ainda não se casou, mas que tem esse desejo, então fique até o final para que você já se prepare para as obras maravilhosas que Deus tem para você em um relacionamento. Ou se você já é casado e tem passado por situações onde o brilho do seu olhar já não é mais o mesmo de quando você se casou, ou que você começa a identificar que tudo está muito monótono, que não tem mais a alegria do início do seu casamento, que algumas coisas te irritam, que algo não está bem. Então nós vamos partir do seu coração para o seu casamento. Não pense hoje de como está o seu esposo, pense de como está o seu coração. Hoje nós vamos partir da mulher. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem uma obra preciosa para a nossa vida. Ele nos colocou uma habilidade incrível de auxiliar todas as coisas. Quando auxiliamos algo mediante a direção de Deus, o que acontece? Todas as coisas acontecem no centro da vontade de Deus. Mesmo que o seu esposo hoje não esteja assim como você gostaria, mas parta do teu coração, da mudança do teu coração, como o tema diz, desconstruir o meu pensamento. Então vamos juntas partir deste princípio poderoso da palavra de Deus, que ele diz da transformação. E eu quero conversar com você em alguns versículos que estão no livro de Efésios, no capítulo 4, quando ele fala sobre a unidade da fé. Você tem uma unidade com seu esposo e pode estar aí essa unidade um pouco quebrada, um pouco desconstruída, um pouco amargurada, sem emoção, sem alegria, por vários contextos que você possa ter vivido. Mas vamos pensar algo juntos aqui sobre a palavra de Deus, quando ele fala que a partir do versículo 17, que fala sobre a santidade, que a santidade cristã ela é oposta aos costumes sociais corrompidos que vivemos. Hoje nós temos uma história contemporânea de desvalorização da família, onde ele coloca para a mulher e tanto para o homem, para os adolescentes, para os jovens, conceitos em que nós podemos ser quem nós queremos ser sem olhar para o outro. Mas a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Ele fala sobre amar uns aos outros, exaltarmos uns aos outros no amor, inclusive, e amar ao próximo assim como nós amamos a nós mesmas. Então, nós precisamos partir desta verdade, que nós precisamos fazer o outro feliz. Por isso, há necessidade de desconstruir alguns pensamentos. E a partir, então, desse versículo 17, nós precisamos reconhecer que algo possa estar errado, ou que, mesmo que você não perceba que algo esteja errado, você pode pensar assim, sempre há algo para melhorar. Porque caminhar com Deus, viver o plano perfeito de Deus, tem que viver com alegria mesmo no desconforto, mas eu tenho que viver com paz, eu tenho que pensar o que mais o Senhor quer de mim neste relacionamento, o que Senhor tem algo de ruim em meu coração que eu ainda não percebi que precisa ser mudado. Então vamos juntas ler aqui, que diz assim, e digo isto, Paulo dizendo aquelas pessoas que ele estava se referindo sobre a unidade da fé, de que cada um tem sua função no reino de Deus, ele continua a falar assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andais mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Há muitos momentos no casamento onde você quer prevalecer a sua vontade.
Você diz numa discussão onde você está 100% certo e que o outro está errado. E quando você acalma as emoções, sai daquela situação de discussão, por exemplo, você começa a perceber, se você realmente abrir e quebrar o orgulho e quebrar a sua defesa de dizer eu estou certa, que você começa a perceber realmente que acho que eu posso ter aqui alguns pontos errados. Ou quando você idealiza um casamento onde você não quer cumprir suas funções de esposa, de auxiliadora, aquela mulher que ama, que ora pelo seu esposo, aquela mulher que trata seu esposo com muito zelo, onde você coloca, não, a sociedade diz que eu casei para ser feliz, e a palavra diz que você casou para fazer o outro feliz. Então, quando eu mudo a minha ótica de pensamento, de foco sobre o casamento, eu então internalizo este versículo dizendo que muitos na sociedade, nessa sociedade contemporânea em que vivemos, e talvez em todas as sociedades, como está descrito aqui, há vaidade no sentido. Então, eu tenho que tirar a vaidade dos meus pensamentos, a vaidade da minha forma de querer agir e começar a colocar a forma como Deus quer que eu trate o meu relacionamento para ter um casamento saudável. E você pode estender essa reflexão a todo e qualquer relacionamento que você tenha. E ele continua no versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. No 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, da velha mulher, que se corrompe pela concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então o Senhor pede para que sejamos renovadas. Se você a cada dia tem desejado ser uma mulher melhor aos olhos de Deus, aos olhos do seu casamento, aos olhos da sociedade, aos olhos de você mesma, você tem que se entregar a essa verdade. Senhor, o que há no meu coração? Que atitudes eu estou neste casamento que estão ferindo os seus princípios? Eu preciso então ser renovada no Espírito Santo de Deus para que eu não viva mais as concupiscências que hoje eu tenho colocado no meu casamento. A forma como você recebe o seu esposo, você pode pensar assim: se no seu trabalho, se com as suas amigas, com outras pessoas, você tem tido comportamentos mais agradáveis do que com o seu esposo, e não estou colocando aqui as circunstâncias, nós precisamos colocar as circunstâncias no altar do Senhor, porque o tema é desconstruindo os meus pensamentos para um relacionamento saudável. Então, se você tem essa diferença negativa para o seu esposo e positiva para as outras pessoas, você precisa rever os seus pensamentos. Você precisa receber bem o seu esposo. Se vocês estão com alguma contenda, com alguma diferença de pensamentos e de objetivos, o que você precisa fazer? Senhor, quais são as palavras que eu preciso dizer ao meu esposo? Senhor, eu preciso orar incessantemente por este relacionamento. Senhor, acalme meu coração, acalme as minhas palavras, para que não venha ferir cada vez mais o coração daquele que o Senhor entregou a mim, que é o meu esposo. E ele continua aqui dizendo: e vos revistais do novo homem, da nova mulher. É isso que o Senhor quer para você, se revista de uma nova mulher cheia do Espírito Santo, renovada por esse Espírito Santo, para que você não entre em vaidades que o mundo diz que você tem que ter, que você tem que ser feliz independente do seu esposo, que você tem que vencer independente do seu esposo. Não, é em unidade. O Senhor deu o esposo para a esposa e a esposa para o esposo para viver em unidade, num cordão de 3 dobras, você, seu esposo e Deus no seu relacionamento. É isso que você precisa para renovar, reconstruir
o seu relacionamento com o seu esposo. Pedir para Deus mudar o seu olhar em relação ao seu esposo. Quebrar o orgulho, quebrar todo sentimento que você tem e que te gera falta de perdão. Assuntos mais delicados você precisa levar até uma pessoa de confiança que te dará conselhos à luz da Bíblia, para que você enfrente os desafios diários do seu casamento. E continua neste versículo falando sobre algumas características que você pode colocar em seu casamento e que você não tem percebido e que você precisa tirar esse comportamento dentro do seu casamento. Ele pede para deixar a mentira. Então, se há alguma mentira, algo que você tem escondido do seu esposo, de alguma situação que ele tem te perguntado e você não tem coragem de responder, então mude esse pensamento. Fala: Senhor, me ajude a como falar com meu esposo a respeito deste assunto. Ele fala aqui, irai-vos e não pequeis. Há momentos sim, onde você vai sentir uma ira a partir do comportamento do seu esposo, mas você não pode cair na tentação do pecado da ira, ou seja, retribuir a ira com ira. Neste momento você precisa se calar e dizer: Senhor, me dê toda a sabedoria para lidar com esta situação. E continua com vários: não deixe lugar ao diabo. Sempre quando você tem uma situação com seu esposo e você diz: vá dormir no sofá, eu não quero você aqui comigo, vá para a rua, fique com seus amigos, me deixe em paz. Você está abrindo espaço para que o diabo ele entre no seu relacionamento, na mente do seu esposo e na sua mente, e consequências maiores virão sobre essa situação que você está vivendo hoje. E essas maiores consequências podem levar a uma amargura em seu coração mais do que você está vivendo hoje. E isso trará destruição do seu casamento. Fica mais difícil, não impossível, mas mais difícil para reconstruir. As cicatrizes ficam maiores. E ele fala: aquele que furtava, não furte mais. Você não pode furtar do seu relacionamento o amor que o Senhor já colocou. Você não pode furtar do seu esposo a alegria que ele tinha em relação a você e que você perdeu, ou a alegria que você tinha em relação a ele que você perdeu por conta das circunstâncias. As circunstâncias, elas existem. Não digo que você tem que passar por cima, mas você tem que pedir para Deus como lidar com cada uma dessas circunstâncias, no amor, na renovação da sua mente, cheia do Espírito Santo, para fazer exatamente o que o Senhor pede para você. E você precisa abrir o coração. Você não pode tratar a situação com seus próprios pensamentos e conceitos de pessoas que estão com pensamento corrompidos, mas você precisa sim: Senhor, me ajude, eu não quero destruir o meu casamento, eu quero renovação, eu quero um casamento saudável para a honra e glória do seu nome. No versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para prover a edificação, para que dê graças ao que a ouve. Com as suas palavras brandas, com as suas palavras de sabedoria, você levará ao outro edificação, graça. Por quê? Porque você vai ser um instrumento de Deus para que o comportamento do seu relacionamento com o seu esposo mude em nome de Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Há uma eternidade para nós. Eu quero ver uma eternidade com Deus e acredito que você também. Então, não entristeçais o Espírito Santo dizendo: eu não quero ouvi-lo, eu não quero ouvir a direção de Deus, porque eu quero ser feliz da maneira como eu desejo. Todas nós queremos ser felizes, mas a nossa felicidade, ela não é unilateral, ela é um todo, porque nós trabalhamos em unidade, em família. Você precisa, em nome de Jesus, quebrar tudo aquilo que te atrapalha a ouvir a voz do Senhor. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, entre você e o seu esposo. E você pode falar: mas é o meu esposo que faz tudo isso, eu só reajo. Então o que o Senhor está dizendo hoje: não reaja, mas crie uma ação
partir da direção que o Senhor Deus tem dado a você, de mansidão, de oração, de sabedoria, porque você foi criada com capacidades peculiares de auxiliar, inclusive as emoções do seu esposo, com toda a direção de Deus. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Se você sente esse perdão de Deus a você através do sacrifício de Jesus Cristo, então você precisa sim andar em misericórdia, em perdão, em benignidade uns para com os outros. E esse uns para com os outros, o Senhor aqui na palavra não coloca qual era a característica do outro e quem é esse outro. São todas as pessoas. O seu esposo está incluso nessa lista. No capítulo 5 diz assim, para nós terminarmos: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Seja imitadora de Deus. O Senhor Deus entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, inclusive pelo seu esposo. E Deus tem amado o seu esposo. Deus tem trabalhado no coração do seu esposo. Mesmo que ele hoje ainda não entenda, mesmo que hoje ele ainda não perceba, mas a partir da sua oração persistente diante de Deus, de você mudar os seus pensamentos, de desconstruir os seus pensamentos, eu creio em nome de Jesus que as mudanças acontecerão. Há testemunhos que chegam até mim sobre esta mudança de atitude. Mudei minha atitude, passei a ser uma mulher mais mansa, uma mulher mais amorosa, uma mulher que trata realmente o esposo com dignidade, com integridade e dia após dia, mesmo que tenha demorado algum tempo, eu achei graça diante de Deus e a mudança aconteceu. E andais em amor, como está aqui no versículo 2 do capítulo 5. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Ande em amor com seu esposo, porque Cristo ama você. E se Cristo te ama, ama também o seu esposo. E esta verdade você precisa agora amar o outro. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Há sacrifício de Deus sobre a sua vida. Então você precisa viver em misericórdia, em graça para com o outro. Afinal, somos filhas da luz, como está aqui no versículo 8. Porque no outro tempo éreis trevas. Antes de você entender quem era Deus, antes de você aceitar a Jesus Cristo, você andava em trevas, em descompassos em relação ao que você teria que fazer. Mas hoje que você conhece a verdade, que você tem buscado a Deus, então ande nesta verdade. Você é filha da luz, onde você está, a luz. Então há luz na sua casa, há luz no seu lar, porque você está lá. Mas você precisa parar de reagir e começar a agir em amor, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. E o capítulo continua, ele fala inclusive aqui no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. A palavra de Deus para nós mulheres, seguindo aqui o versículo 22, fala assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Esse sujeitai-vos que gera tanto preconceito no pensamento da esposa, ele fala sobre alinhar-se, estar sob o mesmo objetivo. Qual é o objetivo de Deus para o seu casamento? Edificação, transformação, para que vocês gerem frutos a partir desta unidade. Então, sujeitai ao vosso esposo, ame-o, trate-o com amor, com carinho, assim como Deus te trata, porque isto é obedecer a Deus, é temer a Deus, é ser reverente a Deus quando eu trato meu esposo com amor, com submissão, de estar no mesmo objetivo, onde Deus quer que o seu casamento seja saudável e com propósito. Fico com essa reflexão. Não é fácil, porque as circunstâncias são diversas entre as mulheres, mas você precisa reconstruir o seu pensamento sobre o seu casamento, o casamento que Deus instituiu. Não olhe para o seu esposo como um inimigo. Ele é aquele que o Senhor te entregou e que ele tem passado por situações onde não geram frutos positivos, mas você é aquela que vai ajudá-lo com sabedoria, lendo a palavra de Deus incessantemente,
orando por essa situação incessantemente, mudando o seu comportamento, sendo mais branda, mais mansa, mais uma mulher criada por Deus, para a honra e glória do nome dele, auxiliando o seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a graça e em nome de Jesus, o seu lar será chamado um lar de servidão ao Senhor.